Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui para essa nossa conversa, né? Essa conversa foi gravada, não foi ao vivo. Então hoje nós vamos comentar, fazer um react em cima de um vídeo do Castanhari, né? Que já é conhecido nosso aqui, né? Então nós vamos ver se isso aqui é um vídeo realmente factual, de verdades e tal, ou é um vídeo só de pura militância, né? Então, nesse vídeo, Castanhari, né, o link vai estar na descrição, ele comenta sobre o Brasil de 1500, né? E aí, para isso, eu trouxe aqui o amigo Márcio, né, já conhecido nós, já fizemos 2 podcasts juntos, né, ao vivo, para nós, né, ele e eu, comentarmos sobre esse vídeo aí do Castanhari. Nós não vamos tocar o vídeo aqui, senão ficaria muito cansativo, então nós vamos pegar determinados pontos do vídeo e comentar. Então, boa tarde, Márcio. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Sei que você está saindo aí de uma dor de ouvido, e eu também estou meio gripado, então estamos aqui no empate, 1 a 1. Boa tarde, professor Marcelo. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, é sempre um prazer estar aqui. E boa tarde a todos também que estão acompanhando. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui que eu anotei é o seguinte: é sempre a visão pessimista do povo europeu, sendo eles retratados como malvados. Eles vieram aqui com uma mentalidade só para explorar a terra e tal. E aí, no vídeo, é apresentado os índios como vítimas desse processo de encontro entre as civilizações, né? Isso aliás, é uma temática moderna, né? Uma temática de Enem, de FUVEST, de ensino no médio, né, de apontar sempre os europeus como os malvadões da história, né. Interessante é que sempre quando se estuda choque entre civilizações, nunca é 100% bom, nem 100% ruim, né, salvo episódios de genocídios claros, né. Então, as pessoas aí que vê que é sempre 2 pesos, 2 medidas, vão ensinar a Grécia e não vão apontar os lados, né, muito lado negativo da Grécia, vão sugerir que é normal, invasões e migrações. Aí quando coloca no contexto das grandes navegações, aí muda de figura e fica tudo negativo, né? O que você percebeu lá do vídeo desse teor aí negativo da visão dos europeus? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Bom, a mentalidade do vídeo, né, do Castanhari no vídeo, toda a narrativa, o roteiro, a forma de se contar, tanto a parte histórica inicial, a primeira metade do vídeo, quanto a segunda metade que entra mais no aspecto ambiental da coisa, né, é extremamente raso do ponto de vista histórico. E eu acredito que nem tem também a intenção de ser algo profundo, né? É um canal que tem essa finalidade. Eu acho que o que a gente precisa atentar é qual é o motivo de se fazer o vídeo dessa forma, né? Com essas visões sendo repetidas e propagadas. Será que é uma questão totalmente ideológica? Será que é uma construção de narrativa? Será que é uma tentativa também de tentar abafar uma série de descobertas que estão vindo à tona e resgates de arquivos, documentos históricos que falam sobre aquele período especificamente da chegada dos europeus, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, na Amazônia? Então, no Brasil todo, de modo geral, mas principalmente na Amazônia, eu acredito que isso fica bem evidente, a questão de 2 pesos e 2 medidas, mas o que me chamou mais atenção foi quando ele passou alguns pontos, especificamente já no começo do vídeo, simplesmente omitindo questões essenciais. Quando você fala, por exemplo, de Gaspar de Carvajal, né, que foi o padre que documentou a expedição de Francisco Orellana, que atravessou o rio Amazonas vindo dos Andes e até chegar ao ponto de batalha, faltando cerca de 1/3 para completar o trajeto até a ilha do Marajó, né?
até no caso final do rio ali, onde ele desembocaria no Atlântico, quando estava chegando já, vamos dividir a Amazônia ali, o rio Amazonas em 3 partes, é mais ou menos com 2/3 de viagem que isso acontece. Então ele navegou bastante. É descrito uma série de questões, uma série de coisas, como cidades divididas ali com ruas, em detalhe, basicamente. Eles são bem detalhistas, esses primeiros autores, né, que chegaram. Mas o ponto principal é, por que o rio se chama Amazonas? Né? E quando o Castanhari fala disso, ele já joga isso, né, ele já joga daquela forma que é o consenso acadêmico, não dá nem para condenar também, né? Ele, por isso, seria de se elogiar se ele não fizesse isso, né? Basicamente, se ele saísse do lugar comum. Mas ele não sai, ele se mantém ali e simplesmente menciona que porque os europeus eram etnocêntricos, eurocêntricos, que é uma narrativa muito forte hoje, construída na academia, né, que vem da sociologia e da antropologia, basicamente, essa narrativa, e não que isso não tenha ocorrido, em certo nível isso ocorreu, é natural do processo de desenvolvimento da perspectiva da ciência, mas isso principalmente depois do iluminismo, porque quando você vai nos trechos e textos escritos por esses autores, eles tinham uma característica bastante interessante, que se você pegar os primeiros naturalistas, eram franciscanos, por exemplo. Os franciscanos, eles tinham esse hábito, essa característica de descrever em detalhes a natureza. Eles tinham uma apreciação, um apreço, né, pela natureza, a ponto de descrevê-la em detalhes como aspectos da criação divina, como a grande obra de Deus, né? Então eles descreviam de forma riquíssima tanto a vida dos povos indígenas, quanto as paisagens naturais, quanto a fauna e a flora. Isso é uma herança que vem desses primeiros religiosos mesmo a chegarem, porque era um projeto religioso, era um projeto vinculado a uma ordem de cavalaria, que era a Ordem de Cristo, e quando chega na América era acompanhado principalmente de franciscanos, né, e outras ordens, mas alguns beneditinos também, mas os franciscanos eram meio que a linha de frente nas missões, né? Eles iam mesmo, eles gostavam de ser martirizados, eles tinham esse ideal muito forte. Então, tanto que os que chegam no Brasil junto com Pedro Álvares Cabral, depois vão para a Índia e são mortos, né? Na Índia, uma parte deles, desses franciscanos. Então, isso tudo é simplesmente esquecido, omitido. O ponto principal, voltando à questão das Amazonas, é que o Francisco Orellana e o Gaspar de Carvajal se depararam com um exército muito grande de índios, como ele falou, só que, segundo está escrito em detalhes, eles eram liderados por mulheres guerreiras, descritas como muito alvas e muito altas. Fortes, membrudas, ele usa esse termo, né? Que alva significa brancas. Então, da onde vinham? Por que mulheres brancas na Amazônia? Que é isso, né? Então, essa parte eles querem varrer para debaixo do tapete para ninguém pensar nisso, né? Porque essas mulheres estavam lá. E elas eram descritas como que capitãs, ele usa esse termo capitãs, entre os índios, porque elas ficavam atrás, usando arcos e flechas, e mandando eles guerrear. E se um deles corresse de medo dos portugueses, dos espanhóis, perdão, que estavam com armas de fogo, né? Eles voltavam e apanhavam dessas Amazonas, que eles chamaram de Amazonas. Por isso deram o nome Rio das Amazonas. Era o Rio de las Amazonas. Então... Que, aliás, o nome Amazonas é grego, se não me falha a memória, né? É relacionado à mitologia das mulheres guerreiras. Grega, né? Das mulheres guerreiras gregas, né? Isso. Tinha Pentesileia, que era uma líder amazona, lutou contra Aquiles, o herói grego, na guerra de Troia, e perdeu, morreu, né? Pelo Aquiles, nas mãos de Aquiles, né? Então, que tem o filme de Troia, o pessoal vai lembrar. Tem o Aquiles, eu não lembro se foi como que é o nome daquele autor? O Brad Pitt, acho que não é? Que fez o Aquiles? Também não tenho certeza agora. Mas, enfim,
Mas o dado aí curioso do vídeo, o vídeo é lógico é mais para criticar do que para elogiar, porque fica com esses viés ecológicos. Imagina só, depois nós vamos comentar, né? Associar determinados termos de hoje para o passado não faz o menor sentido. Mas o que o vídeo talvez esteja trazer luz sobre uma coisa que é de fato misteriosa, né? Porque esses relatos diziam que a Amazônia, então, e depois provas, depois, se não me engano, fizeram um estudo uns 20, 30 anos atrás no Acre, falando a mesma coisa que eu vou falar agora, que tinham, então, lugares mais densamente povoados, que haveriam cidades, inclusive ele cita lá no vídeo Santarém, né, e que imagens de satélite acusariam essas cidades. E por que era povoado naquela época? 1500, 1600 e depois deixou de ser. Inclusive a gente vê a cultura marajoara, né, que ninguém comenta mais nada, que tinha uma arte bem desenvolvida, né, que se vê pelos vestígios da cerâmica, etc. e tal. Então eu gostaria que você comentasse aí sobre essas cidades, né, e sobre as evidências que a gente tem sobre isso. Sim. Primeiramente sobre os marajoaras, é riquíssima a arte marajoara, né? São cerâmicas bastante trabalhadas que chegam a ser comparadas esteticamente a dos etruscos, né? Que quer dizer, povos da Europa, né? Da região da Itália também, muito antigos. Então, além disso, sabe-se também por estudos arqueológicos que as cerâmicas mais antigas, em alguns sítios arqueológicos, as mais antigas eram as mais elaboradas. Ou seja, é uma prova de que aquele povo foi perdendo o grau de civilização que ele tinha no passado, no próprio passado, na sua própria história. Então, por algum motivo, alguns autores atribuem isso, os que acreditaram e defenderam as viagens transoceânicas, né, a teoria dos fenícios no Brasil e tal, defendem que isso ocorreu porque depois das guerras púnicas, Roma proibiu que se navegasse além do mar Mediterrâneo e atravessasse os mares para chegar à América, coisa que os fenícios, depois os cartagineses, faziam. Foram os cartagineses que guerrearam com Roma, né, Cartago, nas guerras púnicas. Então, depois teria sido um domínio romano. Então, isso é interessante, porque tudo entra na questão desses povos de outros locais que poderiam ter chegado às Américas. Então ele faz uma insinuação que não faz muito sentido no vídeo, que é o discurso da ciência histórica atualmente, né, discurso acadêmico, de que essa ideia de querer dizer que civilizações distantes chegaram à América antes seria um discurso eurocêntrico. Peraí, mas você está falando de cananeus, de egípcios, a gente não está falando de civilizações europeias, necessariamente. Gregos, sim. Romanos, sim. Né? Mas cananeus, não. Então não teria muito nexo essa alegação. Ele e talvez hebreus também teriam chegado aqui, né? Também. Quem? Hebreus. Sim, hebreus sim. Segundo essa, até porque hebreus e fenícios eram aliados durante o período, segundo pelo menos o que a gente tem no relato bíblico, durante o período do rei Salomão, né? Então seria um dos períodos onde eles chegaram às Américas. Outros seriam períodos anteriores. Não apenas esses povos, como povos mesopotâmicos também teriam chegado, né? Então isso, claro, é uma narrativa, ou melhor, eu nem digo uma narrativa, é uma historiografia, é um estudo histórico que hoje não tem tanta ênfase, tanta relevância, né? Eu também não esperava que ele fosse defender isso, né, o Castanhari, mas a forma como ele colocou no vídeo, ele colocou lado a lado com defender que foram os alienígenas que construíram pirâmides, assim, e colocou isso de uma forma, de modo a ridicularizar todas as ideias ao mesmo tempo, botando tudo num pacote de conspirações, quando na verdade você tem isso escrito em todos os livros dos pesquisadores
autores, no caso, expedicionários, principalmente dos religiosos, das ordens religiosas, né? Desde os descobrimentos até o século XX, até o começo do século XX. Então, o que a gente teve, claramente, na história, foi uma substituição historiográfica, ou seja, a forma de contar a história foi modificada. Selecionaram o que queriam, claro. Isso afeta tudo isso que eu falei, mas afeta principalmente aquilo que foi o teor principal do vídeo, a demonização dos europeus, né? Os portugueses, espanhóis eram os malvadões que chegaram aqui como gafanhotos, roubando tudo, explorando tudo. E essa é a narrativa ideológica que a gente pode perceber de forma mais enfática no vídeo. Então, existem vários níveis, são nuances de engano, né? São, inclusive, se você quiser retomar aquela ideia, né, que esses povos incas, astecas, né, eles esperavam a chegada de alguém do mar, né? Isso é muito interessante, porque envolve aquela questão de São Tomé aqui, né, que andou aqui pelo caminho do Piaberu, também chamado caminho de São Tomé, né, as pegadas de São Tomé. Essas coisas sumiram da historiografia e nós vemos pessoas de peso como Manuel da Nóbrega e outros comentando sobre isso, né? E havia um intrincado, as visões que às vezes se apresentam dos indígenas e desse passado, dizendo que era só floresta, ninguém não tinha rota para lugar nenhum, não, tudo mentira, porque o Piaberu ligava Santa Catarina, aqui em São Paulo também, ao Império Inca, né? Então havia contato entre os incas, entre os guaranis e entre os tupis, coisa que ninguém comenta mais, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco também dessa história dos povos do mar, que era que os indígenas esperavam, né? Isso. Então, a gente até comentou no podcast, né, a respeito da tradição de Sumé ou Tomé, né, que eles já tinham essa tradição e conheciam aquele que é o centro da pregação do evangelho, né, que os católicos, quando chegaram, pregaram para eles, né, os portugueses, espanhóis chegaram e pregaram, porque eles já conheciam através de um personagem que eles chamavam de Sumé, que, conforme a gente vê na tradição, seria, segundo o pessoal que chegou, entendeu como se fosse São Tomé. E existiam algumas pedras com pegadas e cruzes que seriam evidências de um suposto milagre que teria ocorrido. E os diversos religiosos do passado tinham isso, né? Inclusive, aqui a gente tem o Crônica da Companhia de Jesus, de Simão de Vasconcelos, né? Que ele cita isso, ele próprio falando, século XVII, né? Que ele mesmo teve dificuldade em crer nisso, até que ele viu as pedras, né? E essas pedras existem até hoje, em alguns locais na Bahia, né? Então, perto de Salvador, tem duas cidades ali que possuem essas pedras, e parece que tem também no Espírito Santo, tá? Mas a questão, vamos dizer assim, profética do ponto de vista dos povos pagãos, né, como incas, maias e astecas, a gente tem na obra, se eu não me engano, é na obra Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, tá? Ou Civilizações Perdidas das Américas, na verdade acho que é nesse segundo, de Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu. Foi um antropólogo que escreveu uma série de livros interessantíssimos a respeito das mitologias de vários povos, mas especialmente sul-americanas, né? Então, você tinha uma divindade que é muito importante, que é uma divindade que apareceu já na era cristã, nesses povos, nos maias, como Kukulcán, nos astecas, como Quetzalcoatl, e nos incas, como Viracocha. É a mesma divindade, segundo Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu. E ela aparece como um dragão de luz, uma serpente emplumada, alguma coisa assim, não, uma serpente emplumada, mas se manifesta como um homem, vamos dizer assim. Então é um ser sobrenatural, seria, né? E esse ser se manifesta como um homem que tinha um aspecto que lembra, pela descrição, os europeus, basicamente. Então, tanto que antes dele ir embora, ele diz que no futuro
um grupo de pessoas viria de além do mar e trazer mais ou menos assim, a religião para aquele tempo, a forma de religião correta para aquele tempo. E enquanto ele esteve junto com esses povos, ele tentou alertá-los a parar de fazer sacrifícios humanos, né, que era um hábito comum, inclusive, pedir que eles fizessem penitências para a remissão de pecados, eram em outras palavras, mas o conceito era o mesmo, basicamente, e também um rito de batismo de purificação nas águas. Então, olha só que interessante, você tem já na era comum, vamos dizer assim, que eles mudam, né, os termos, né, o AC agora é era comum, não é mais antes de ou DC, né, depois de Cristo, eles vão mudando os termos, mas a gente sabe que a era atual é um evento nada importante, é a chegada de Cristo, né? Simplesmente dividiu as eras em duas, antes dele e depois dele. Então, até mesmo no sistema oficial atualmente, com todas as tentativas de suprimir a visão transcendente, a visão providencialista, né, da história, eles não conseguem mudar isso. Então, é um evento importante, e assim era também para os povos pagãos. Claro que eles não entendiam exatamente o que, eles não tinham tido acesso àquela religião revelada, mas tinham elementos que foram entendidos depois, foram compreendidos como sendo sinais que apontavam para essa divisão de eras. Então, claro, isso leva a gente a aspectos mais filosóficos, do transcendente, do providencialismo, né, para você conseguir entender tudo isso. Mas, de fato, eles tinham isso, eles tinham essa divindade que falou essas coisas, e tanto que quando os europeus chegam, uma parte dos povos acreditava que eles eram aquele povo de quem essa divindade específica, que era muito importante naquela época, era a última divindade que teria aparecido para eles, tinha alertado. Então, tinha alertado eles que isso iria acontecer, e alguns se aliaram com os europeus, achando que era, de fato, então está chegando, né, em nome dos deuses, dos nossos deuses antigos, daquele deus especificamente, Quetzalcoatl, Viracocha, Kukulkan, depende do local, é o nome, né? Mas é o mesmo ser. E se aliaram, basicamente. Então, são aspectos que, claro, na visão reducionista acadêmica, atualmente, eles tentam eliminar esses aspectos da história. É um reducionismo deliberado, puxando para o materialismo, para pegar todo o transcendente e jogar como mera superstição daqueles povos. Aí eles tentam construir uma narrativa de modo a demonizar os europeus. E quando você chega e pergunta, tá, mas os caras estavam sacrificando pessoas aos deuses serpentes do submundo, né? Conforme tá conhecido isso. Eles ficam sem ter o que falar, né? Não, mas isso aí a gente não pode... O vídeo, por exemplo, como se eles vivessem em perfeita harmonia, todo mundo lindo, maravilhoso, ninguém sofria, não tinha guerra. Ora, a realidade, desde o Canadá até a Patagônia, era guerras intertribais que não acabavam, guerras intermináveis. Os astecas subjugaram as tribos em volta e faziam sacrifícios humanos. Não se conhece na história quem mais matou gente que os astecas em sacrifício humano. Foi o povo conhecido, pelo menos pela historiografia, que mais sacrificou gente em sacrifício humano da história. Os incas faziam sacrifício humano de crianças. Aqui entre os nossos índios, aqui no Brasil, tinha os famosos rituais antropofágicos, né, uma realidade histórica que querem esconder. E isso que você comentou nos bastidores, né, os europeus só conseguiram conquistar a América porque fizeram aliança com tribos que eram subjugados por outras tribos. Foi assim com o Cortés, foi aqui no Brasil os portugueses fizeram aliança com umas tribos em detrimento de outras. Se não tivesse essa aliança entre as tribos e os europeus não tinham conseguido aqui, não, de jeito nenhum. É porque aquele ambiente de guerra, de massacres, né? Essas tribos, muitos estavam cansados disso, não queriam mais saber disso. Então olharam o título que essas tribos subjugadas pelos astecas deram para o Cortés foi de O Libertador, né? Foi de O Libertador. Até que biografias antigas do Cortés era Cortés O Libertador, né? Exatamente. Aí ficam falando, não, mas aí teve um extermínio, morreu milhões de índios. Morreu, mas não foi culpa dos europeus, foi culpa
de uma doença que ninguém sabe explicar qual foi, e que ou mais de uma doença, melhor dizendo, que varreu desde o Canadá até a Patagônia, que teve como epicentro em tempos diferentes, né? Mas tem relatos de grandes mortes por meio de doenças, né? E o grande epicentro foi entre os astecas, que é a maior pandemia da história da humanidade. Não foi a peste negra, não foi a gripe espanhola, não foi nenhuma outra, foi essa. Chegou a matar em regiões. É quase como uma praga do Egito, né? Quase como uma praga enviada para o Egito. Chegou a regiões com 90% de mortandade, e ninguém sabe explicar qual que é. Uns falaram que era aquela que tem no ovo, né? Eu vi essa história uns 10 anos atrás. Como é que chama aquela? Salmonela? Isso, e que os índios não teriam esses anticorpos e tal. Cada um dá uma explicação, um diz que é só gripe, outros diz que é outra coisa, porque eles não tinham os anticorpos, né? E os europeus, quando chegavam na Ásia, os asiáticos não morreram. Os espanhóis chegaram nas Filipinas e não teve mortandade nas Filipinas, nem na China, nem no Japão. Por quê? Porque lá na Ásia eles tinham mais contatos, né? Então eles tinham anticorpos. Aqui a América ela ficou isolada, então as populações não desenvolveram anticorpos para as doenças dos europeus, assim como os europeus não tinham anticorpos para as doenças da África subsaariana. E aí eles entravam lá dentro do continente africano e morria todo mundo, né? A África subsaariana ficou conhecida como túmulo do homem branco um tempo, né? E essas coisas da pandemia que os europeus não tinham culpa nenhuma. Eles assim como o Oriente não tem culpa de ter trazido determinados vírus que a gente não pode comentar aqui no YouTube, os europeus também não têm culpa. É uma questão da civilização, do choque entre civilização. Um leva a doença por outro, para fazer o quê? Uma coisa que ninguém tem controle, né? Eles queriam que fizesse o quê? Isolasse os índios até hoje, e ninguém tem contato com as tribos, nunca mais, deixa lá o pessoal vivendo. Isso é impossível, é uma análise que desconsidera o processo histórico e civilizacional completamente, né? Então, não tem... E eles pintam como se as Américas, no passado, antes da chegada dos europeus, fosse como no filme Avatar, né? No filme, todo mundo vivendo em harmonia com a árvore mãe lá, né? E aí chegou o pessoal para... É basicamente isso, né? E não é o caso, né? A gente tem ampla documentação, tanto em termos de relatos, até pinturas artísticas, descrevendo o contato com as tribos, até recebiam bem, às vezes, os europeus, e estavam lá, chamavam eles para uma festona. Nessa festa estava lá uma pessoa sendo sacrificada, depois ia ser o jantar, basicamente, né? Então, eles se chocam com isso. Eram prisioneiros, eram pessoas da própria tribo, às vezes. Quando foi convidado para um banquete pelo Montezuma, ia ser servido carne humana, né? Então é assim, essa era a realidade daquele tempo. O vídeo comenta sobre que Santarém teria sido a primeira cidade do Brasil, não São Vicente. Você poderia comentar sobre isso? Porque eles ficam falando que os portugueses não descobriram o Brasil porque já tinha gente morando aqui. Não. Na realidade não é isso, é que eles tinham um conceito tribal e não de nação. Estão confundindo território com nação, né? Pode comentar. Exatamente. Pelo fato de você ter lá muitos sambaquis, muitas vilas tribais, né? Não dá nem para chamar de vilas, tribos, né? Vamos falar assim. Eu não sei qual seria o termo que seria o mais indicado. Dá até para utilizar vila, mas não é recomendável utilizar vila pelo seguinte: não é nem para depreciar a forma de sociedade indígena. É simplesmente pelo fato de que quando os portugueses chegam, eles estabelecem vilas e cidades que eram repúblicas municipais. Então, se a gente usar o mesmo termo, vai confundir, né? Então, vamos colocar tribos, né? Você tinha as diferentes tribos que eram muitas vezes interconectadas, tinham relações, até sistemas políticos, no sentido de tributos mesmo, né? As Amazonas, por exemplo, é citado que elas cobravam tributos de várias tribos indígenas. E essas mulheres guerreiras, elas eram líderes locais e elas obrigavam outras tribos, né, num sistema de dominação, a pagar tributos, provavelmente tendo
ou tinha isso do passado, de um passado ancestral dos impérios, que elas tiveram contato, ou dos próprios incas mesmo, né, que também tinham situações semelhantes, não apenas os incas, como povos da América Central ali, né, como tinham a região do Caribe, os povos que habitam lá a região mais ao norte da Amazônia, ali você tinha os caribas ou caraíbas, né, que tinham suas culturas, inclusive eram antropófagos, né? Então eles tinham um hábito, inclusive, né, um hábito bastante comum de, quando vencia uma batalha com outra tribo, eles tomavam todas as mulheres, eliminavam, né, os homens, e tomavam todas as mulheres e faziam de esposas, né, de forma forçada. Então, aí essa parte a esquerda esquece de citar, né? O pessoal que vai defender o direito das mulheres, então vai lá e reclama com essas tribos também que faziam isso, né? Vamos questionar, porque só vale para a nossa civilização. A nossa civilização atualmente não tem como você querer comparar, fazer esse tipo de comparação, porque isso você incorre em anacronismo, basicamente. Então, são mentalidades diferentes, mas mesmo as mulheres, naquele período, entre os europeus, eram melhor tratadas do que em muitas dessas tribos, que elas não tinham, literalmente, não tinham direito a absolutamente nada. Assim. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Há um relato inacreditável. Teve um caso que eu não lembro mais os detalhes, mas se não me engano virou livro. Foi um missionário americano, foi para a Amazônia, se não me engano, na tribo dos Chucarramães. Ou em alguma outra agora, não lembro mais o nome. Mas acho que era Chucarramães. E ele ficou tão impressionado como as mulheres eram abusadas lá, que ele conseguiu levar uma embora. E ela conseguiu um asilo diplomático lá nos Estados Unidos. Ele lançou um livro, isso tem uns 40 anos ou mais, comentando os hábitos. Os hábitos são, assim, estarrecedores o que faziam com as mulheres nessas tribos, né? Então são coisas, assim, assustadoras que a gente nem tem ideia de como era, e esse povo fica falando que eles viviam em harmonia, todo mundo feliz, num paraíso russoniano, né? Outra coisa delirante aí do documentário é falar de sustentabilidade entre os índios, né? Então ele pega um conceito do século XX, XXI, de ecologia, preservação da natureza, e joga lá para um passado longínquo. Os índios não tinham esse conceito de sustentabilidade, nem esse conceito de ecologia, né? E ele fica usando essa coisa, que é uma coisa completamente equivocada, dá vontade de dar risada, né? O vídeo nos comenta que os índios faziam a coivara, né? Coivara, o termo, aliás, vem do tupi, não vem nem do português. Coivara, o que é coivara? Os índios chegavam aqui no Brasil numa área, eles eram seminômades, né? Ou nômades. Uns dizem que o termo seminômade é errado, ou é nômade ou não é. Então vamos usar o termo nômade. Chegavam num lugar, pegavam um trecho de uma floresta, queimavam, reduziam tudo a pó, a cinza, e faziam roça no lugar. Quando eles esgotavam os recursos desse lugar, eles iam para outro lugar, tacavam fogo, né, reduziam tudo a cinzas, faziam sua roça lá. Aí, quando se esgotavam os recursos do lugar, eles iam para outro lugar. Essa coivara, que era praticada pelos indígenas. Depois os quilombos e quilombolas também aplicavam isso. Quer dizer, a coivara é uma coisa que hoje em dia seria uma coisa que seria condenada como antiecológica, porque você está derrubando a floresta, né? Inclusive, quando os portugueses vieram para cá, viram a importância de determinadas madeiras e colocaram ela sob a proteção legal, daí a expressão madeira de lei. Agora, pelo o vídeo do Castanheira, dá a impressão que não, os índios viviam numa floresta espetacular, ninguém praticava a coivara. E aí chega o ridículo de ele falar que o lixo era orgânico. Ele não usou a palavra orgânico, usou uma outra palavra. É lógico que eles achavam que o índio ia pôr o quê? Lata, resto de automóvel. É lógico que naquele passado todo o resíduo era orgânico, né? Não estava em sociedade pré-industrial, né? E você, nos bastidores, comentou sobre as vilas medievais que estavam longe de ser
comparar isso com a Revolução Industrial. Então, se você quiser comentar isso... A questão é que após os processos revolucionários, especialmente na economia e na indústria, né, teve vários aspectos, mas vamos falar nessa faceta, né, vamos dizer assim, a sociedade ocidental foi completamente modificada. Então, nesse sentido, é muito anacronismo de você querer dizer que os indígenas eram sustentáveis. Um conceito não se aplica àquela época. Se for assim, então as vilas e cidades europeias medievais também eram, porque aqui parece que a gente está fazendo uma defesa assim, eu sou a favor dos europeus e contra os índios. Não é o caso. A questão é que foi benéfico para os indígenas também esse processo, né? Inclusive desde o início. Teve choques, teve problemas para os dois lados, mas isso é decorrente do processo histórico e civilizacional, né? Então não tem como você querer fazer uma destruição de um processo histórico para substituir por uma contação de história, vamos dizer assim, porque é o que tem hoje. A gente tem uma história completamente falseada, e isso se deu pelos processos revolucionários, que foram justamente aqueles que promoveram as revoluções industriais, né, de modo a desconstruir o modo de vida das vilas medievais, onde você tinha uma organização baseada num processo comunitário, né, inclusive, que muito mais comunitário dentro do sistema de vassalagem, né, do que a gente tem depois dos processos industriais, nos feudos antigos você tinha até as áreas comuns, né, era o termo usado, esse termo não vem do comunismo, né, tudo que a esquerda faz basicamente é apropriar conceitos e distorcer para sua forma de promover a ideologia, né, vamos dizer assim. Mas você tinha um sistema que era centralizado nos mosteiros, que operavam ali até como semi-indústrias, tinha as corporações de ofício, que formavam oficiais de diversas profissões, o termo oficial vem daí, então você podia ser um carpinteiro ou um oficial carpinteiro, até porque as pessoas que habitavam o reino tinham suas profissões, mas também eram guerreiros. Isso era no Brasil também, né? Você tinha ali as chamadas milícias locais, que aqui no Brasil tinha esse nome, né, esse termo, ordenada por Dom Sebastião, inclusive, desde o século XVI, portanto. Então, que a ordem era literalmente, todo cidadão deve se exercitar e estar apto a defender a nação. Então, quem vai trazer o conceito de nação de fato, no Brasil, né, de fato Portugal. Então não existia esse conceito, existiam povos que alguns eram subjugados por outros, era um sistema ainda em desenvolvimento, que ainda não tinha nada comparado ao modelo civilizacional que vai falar em construção de Estado e nação, né? Isso, o máximo que você tinha ali eram impérios e cidades-estado entre os incas, né? Então, agora a questão de sustentabilidade, como a gente vinha falando, o modelo, um modelo extremamente sustentável que a gente tinha no passado foi substituído pela civilização industrial, e isso não foi culpa dos espanhóis ou dos portugueses, isso foi culpa dos revolucionários que recontaram a história. Eles que fizeram as revoluções e hoje eles contam a história do jeito que eles querem, basicamente. Então, esse processo de mudança para um sistema mais predatório, digamos assim, não é culpa dos portugueses nem dos espanhóis, né? Muito pelo contrário, o modelo que eles tinham era civilizacional. Então desenvolvia-se aquele local. Isso você tem nas sesmarias, por exemplo, né? Você desenvolvia o local, você ganhava aquele título de propriedade com a condição que você desenvolvesse o local, e aí, desenvolvendo o local, você receberia apoio para isso, né? Pessoas para isso, apoio, até incentivo financeiro, e aí você retribuía com um percentual em algumas áreas da economia, como no ouro, por exemplo. Aí vai surgir o quinto.
Então, a gente tem ali um processo histórico. Claro, existiram muitos erros, e a gente não deve também passar pano para os erros cometidos. Os próprios europeus protestavam contra esses erros, especialmente os frades religiosos, né? Especialmente os padres, os jesuítas, franciscanos. Eles protestavam, brigavam, eram presos às vezes, inclusive, eram presos às vezes pelo governo estabelecido ali, né? Tanto na área de Portugal, na região mais para o território brasileiro, quanto no território espanhol. Então, o vídeo é desonesto intelectualmente nesse sentido, né? Amplamente, mas não é uma exclusividade do vídeo. É preciso deixar isso claro. Essa é a narrativa oficial, essa é a narrativa convencional. Então, o que ele está fazendo ali é abordar um assunto a partir da ótica, é preciso ter essa consciência. Tem coisas legais ali, algumas informações que você pode filtrar? Tem, né? Mas a narrativa toda é elaborada dentro daquilo que a gente chama o famoso sistema, né? É verdade. O vídeo lá fala de uns fotos de satélite dessas cidades da Amazônia. Você chegou a estudar sobre isso, sobre as investigações mais modernas dessas cidades que não existem mais na Amazônia? Sim, os primeiros, a gente abordou tanto a questão dos geoglifos, já anteriormente, e agora mais recente dessas descobertas de até pirâmides, né, encontradas ali, pirâmides, porém feitas de terra, de tijolos grandes feitos com barro, né? Então, o nosso tijolo é uma cerâmica, né, bem dizer assim. Então, utilizava-se já métodos similares aos métodos hoje do Super Adobe, do Adobe, né, que era para construir algumas estruturas interessantes. Uma das estruturas que eu acho mais curiosas são as ilhas artificiais, né, que existem no Rio Amazonas. Existe uma série, não me lembro o número exato, se não me engano são... inicialmente eram 17, depois acharam mais, mas eles chegaram a fazer ilhas artificiais no passado, direcionando terra e acumulando muita terra num local, né? Assim como faziam morros artificiais que eram os sambaquis. Então, basicamente. Mas essas fotos... Qual era o objetivo dessas ilhas se tinha bastante terra lá na época, né? Porque não tinha uma densidade demográfica tão elevada assim, para você criar uma terra, por exemplo, igual os holandeses. Sim. Tomaram terra do mar. Qual é o objetivo dessas ilhas? Não se sabe, não se tem certeza a respeito, né? É possível que tenha a ver com a pesca ou com inundações, talvez refúgios para inundações, né? Então, o rio sempre variou bastante de nível, né? Então, subir os morros tem toda a lógica, né? Porque aí você protege da enchente, obviamente, né? Construção de pirâmide é muito interessante, porque parece ser uma realidade do povo antigo, tem desde o Oriente, né, até aqui na América, né? Parece assim uma coisa meio uma regra. As técnicas de construção, você chegou a estudar se eram similares à do Oriente, à da América ou não? Eu me lembro de ter visto um livro que apontava semelhanças nas técnicas de construção. Então, no caso, a gente ainda não tem... Essas da Amazônia, né, como as da Amazônia boliviana, que foram encontradas recentemente por pesquisadores alemães, não tem como a gente saber ainda, porque elas foram descobertas por satélite, né? Então, ou por satélite não, especialmente por LiDAR, né? Que são... É uma tecnologia laser para descobrir, que é feito por aviões, geralmente, ou drones, né, para você ver locais soterrados. Mas quando eu falei da mesma técnica, não era dessa, era das do México. Isso, mas quando você vai nas pirâmides realmente conhecidas da América Central, isso sempre foi muito levantado, isso, né, porque você tem pirâmides, a gente fala muito das pirâmides do Egito, mas as pirâmides tem no mundo todo. Tem na China, tem na Rússia, na Europa, você tem algumas pirâmides que encontraram também, algumas ainda soterradas. Inclusive, uma coisa que a Rússia está fazendo agora é pegando morros e fazendo uma técnica para
criar uma vegetação nesses morros, o que é muito curioso, né? Isso já me desperta uma certa desconfiança, porque começam a surgir descobertas por satélite e mesmo por Google Earth, né? E de repente a China começa a cobrir morros com vegetação, sendo que não tem necessidade alguma de fazer isso. Você não vai conseguir produzir nada ali relevante em termos de quantidade. E eles têm esse hábito de esconder construções milenares, né, como a gente tem no Monte Kailash, no Tibete, inclusive, que tem bases militares ali, e é um local que a Rússia já tinha feito um estudo no passado, a antiga União Soviética, no caso, e descoberto que ali tinha um complexo de pirâmides. A China não deixa mais ninguém chegar perto, depois que tomou na região ali do Monte Kailash. Mas existem semelhanças, né, trazendo para o assunto, existem semelhanças, sim, entre essas pirâmides, especialmente da América Central, com algumas construções na Ásia, tá? No Oceano Índico ali, como Filipinas, Indonésia, Sri Lanka. Tá? Você tem algumas construções que são, se você coloca uma do lado da outra, elas são extremamente semelhantes. Tanto a estrutura piramidal, a forma de aquelas pirâmides escalonadas, né, com degraus, e com uma rampa lisa passando no meio, era o mesmo padrão. E você tem algumas esculturas, alguns adornos, que são muito similares, fazendo uma careta, e essa careta você tem nos dois locais, e ainda elas se parecem muito com aquela careta que é feita pelos neozelandeses, o pessoal da Nova Zelândia, né? Os aborígenes mesmo, sabe aquela dança? Né? Isso, aquela dança de guerra que eles fazem, é muito parecida. Então, aparentemente, havia uma conexão, né? E até a gente falou sobre aquele livro, Kon-Tiki, né? Aquele pesquisador, eu comprei o livro depois que a gente fez o podcast, inclusive, acho que eu tenho ele aqui. Bom, eu não vou achar aqui agora que tá aqui ou tá nas prateleiras. Então, mas o que eles fizeram? O objetivo era esse mesmo, era atravessar, eles atravessaram do Peru para a Polinésia Francesa, né, pelo Pacífico, e fizeram, eram 6 tripulantes, tá, sem experiência relevante de navegação, usando uma jangada. Então, assim, o pessoal fala que eles passaram lá pelo Estreito de Bering e tal. Sim, acredito que isso também aconteceu, mas não foi só isso que aconteceu, e não foi só naquele período da Idade do Gelo, né? Não, essa expedição Kon-Tiki, ela é fantástica, né? Esse é um livro que eu li quando era há muito tempo atrás, fiquei impressionado com essa viagem, né? Realmente foi um grande feito, né? Agora, para nosso momento final, por que você acha que essas coisas de antes de 1500 no Brasil, ou falar da América antes de 1492, acabam sendo escondidas pela academia? Porque são temas muito interessantes, né? São temas que, inclusive, nos fazem conhecer melhor o nosso passado, né? E tal. Por que essas coisas são escondidas? Qual a sua visão sobre isso? Bom, a gente tem claramente um falseamento histórico e uma tentativa de denegrir o papel dos espanhóis e portugueses, que também tinham tribos no seu passado, inclusive, né, indígenas e celtas e tudo mais. Isso claramente existe, mas aparentemente existe também uma tentativa de se esconder o passado dos indígenas, né? Por que motivo? Essa é a questão. Por que não querem ir mais a fundo e discutir seriamente, como se discutia até o século XX? Até a proclamação da República no Brasil, isso não era tabu. Até depois, um pouco da proclamação da República. O imperador Dom Pedro II mesmo mandou que se investigasse a questão dos fenícios no Brasil, mandou expedição lá para a Pedra da Gávea, né? Então isso era uma coisa comum, fazia parte da pesquisa histórica dentro do Brasil. Por algum motivo, depois eles vieram com outras narrativas, tiraram tudo isso tudo começou a ser rotulado como coisa de chapéu de alumínio, desde aquela época já, não, isso aqui não tem sentido, e é sempre denegrindo, é impressionante. Agora, recentemente, começaram a aparecer alguns pesquisadores acadêmicos
fazendo teses de doutorado, né, já publicando questionamentos. Por que receberam tão mal essas informações? Por que estão... por que isso não era levado a sério? Ou pelo menos para tocar na ferida e fazer isso ser discutido novamente. Isso é uma coisa recente, que começou a ser discutida de novo, principalmente depois da internet, né? Porque a gente começou a ter mais acesso a essas informações antigas que eram difíceis. Mas me parece que é por isso, para tentar esconder o passado também dos indígenas. Porque os indígenas também têm seu passado, sua história. Eles não são autóctones, eles não nasceram, não brotaram da terra, né? Então, eles podem ter uma origem, inclusive multicultural, não europeia necessariamente. E nem acredito que seja tanto europeia, talvez tenha influência de vikings, de romanos, de gregos, sim, em relação com os gregos, possivelmente. Segundo Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, por exemplo, sim. Né? Segundo Raimundo Ulisses Penaforte, sim, mas principalmente da Ásia, da África, do norte da África, da Mesopotâmia, né, do Oriente Médio. Então, possivelmente eles têm uma origem também que vem do velho mundo, daquilo que é conhecido como velho mundo. Então, exatamente por que fizeram isso, são coisas que a gente realmente não consegue clarear sem entrar no campo da teoria da conspiração. Não tem como, porque realmente você tem ali, a partir do momento que sociedades discretas, né, entre aspas, começam a influenciar e fabricar, a influenciar a narrativa histórica e fabricar acadêmicos, autores, intelectuais, segundo aquilo que eles consideram intelectualidade, segundo os seus próprios mandos, isso evidentemente que nasce desses grupos, dessas lojas, dessas ordens. Então, teria que entender como eles pensam e pensavam para poder descobrir por que eles quiseram esconder ou aparentemente, né, se isso estiver correto, evidentemente, esconder a origem dos indígenas. Ok. Muito obrigado aí, Márcio, pelo nosso convite aí. Eu sei que ainda você está aí com dor de ouvido, aí, o que dificulta aí a conversa, mas deu tudo certo. Então, aí, obrigado aí pelos seus comentários. Realmente, esse vídeo do Castanhari, né, realmente é um vídeo de militância, não procura revelar a verdade, e vem com uma coisa ridícula. Dizer que os índios tinham sustentabilidade ecológica é uma coisa totalmente sem sentido. Naquela época só tinha coisa orgânica, eles não tinham lata, né, uma cidade pré-industrial, né? Quer dizer, uma coisa, como é que ele sustenta uma bobagem dessa, né? É inacreditável, não comenta sobre a coivara e outras coisas, né? Quer dizer, um vídeo de desinformação, né? Essa que é a verdade. A gente pode aprender, evidentemente, tem coisas que a gente, até hoje, com certeza, um indígena tem muito a ensinar, Claro. Na caça, na pesca, na sua vida tribal. A antropologia hoje, né, ela tem essa característica de você não fazer uma análise comparativa, simplesmente você tentar ter a vivência e entender como aquele povo pensa e por que ele pensa aquilo, mas não tendo a sua cultura como referência, né? Isso é até uma evolução, a gente pode dizer, né, do pensamento antropológico. Claro, para a antropologia isso é regra, mas quando a gente já tem uma noção de transcendência, de referência, ética, moral, claro que a gente vai fazer essa comparação, ainda que não oficialmente, ainda que inconscientemente, né? Mas com certeza a gente vê ali assim como é que eu posso dizer, o oposto da nata seria o chorume, né? Então dessas narrativas ideológicas é transformada no vídeo, né? Vamos dizer assim. Mas é legal, por um lado, que começa a falar sobre estão descobrindo coisas na Amazônia, falou dos marajoaras. Então, assim, para você ter um panorama geral e raso, legal, mas as pessoas vão se interessar, vão querer saber do assunto. E já vão ser doutrinadas também a achar que todo o restante é coisa de chapéu de alumínio, etc.
Tem que ter essa noção, quem vai assistir, né? Mas, de modo geral, isso eu concordo plenamente, né, com o que o senhor falou, e enfim, a gente, nada fora da regra, nada fora da curva, né? Simplesmente mais do mesmo. Tá bom. Então, mais uma vez, obrigado. Desculpa, agradeço o convite também, né? Agradeço. Tá ótimo.